Tá gravando? Tá ligado? Peline, essa escala tá toda errada, hein? Então, boa tarde a todos. Antes de iniciar a nossa palestra de hoje, a gente vai dar alguns avisos aqui da casa. A gente tem palestra todos os dias, com exceção das sextas-feiras. Segundas, terças e quintas, a partir das 20 horas. Quartas-feiras, a partir das 14 horas. Sábado, a partir das 17 horas. E domingo às 10 horas, e também tem curso de evangelização infantil. O plantão de atendimento aqui da casa é segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 19h15. Quarta-feira, a partir das 13h15 horas. Sábado, às 16h30. E domingo, a partir das 9h30. O trabalho social também a gente tem, segundo sábado de cada mês, são distribuídas 60 cestas básicas. E a cada 15 dias tem distribuição de lanche para os moradores de rua aqui nas imediações de Santana. E também as palestras, para avisar que as palestras são transmitidas também pela internet e elas ficam gravadas no site. O site é www.casadocaminhosantana.com.br. Então, antes de iniciar a nossa palestra, a gente vai fazer a nossa prece inicial. Então, vamos elevando o nosso pensamento ao alto, ao Pai Maior, agradecendo por mais essa oportunidade de participarmos desta reunião, agradecendo ao plano espiritual que aqui se encontra, pedindo que permaneça conosco ao longo desse trabalho, que ilumine o nosso palestrante, a fim de que ele possa transmitir os seus melhores ensinamentos, que nós possamos compreender a palestra. E vamos pedindo também que o plano espiritual nos auxilie ao longo de todo esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje, quem vai dar a palestra é o Alexandre, né, da Federação Somos de Deus, né? Então tá bom, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Como a Andréa já falou, o tema hoje que iremos tratar é Somos de Deus. É retirado do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, recebido pelo Chico. E na introdução do tema de hoje, o Emmanuel ele vai comentar sobre um trecho da primeira epístola de João. E fala exatamente isso, nós somos de Deus, o trecho dessa epístola. E João, nessa primeira epístola, ele debate, o título, né, desse trecho, é que haverá muitos falsos profetas. Então ele começa a discutir sobre como nós identificaremos quem são esses falsos profetas e quem, na verdade, são de Deus, quem é de Deus. Então o João começa a falar o seguinte, que quem nega Jesus, quem não segue a justiça de Deus, quem não segue o amor de Deus, quem não segue o que foi pregado por Jesus, esse ele chama até, uma palavra forte, ele chama de anticristo, né? Que na verdade se afasta de Deus, na verdade que não é Deus. Então, para a gente tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Mas quem segue Deus, quem tem essa pretensão de seguir Deus, de seguir a palavra do Cristo, ele fala que ele sempre vai amar essa pessoa, ela sempre com as suas obras, com o que ela vai fazer, essa pessoa ela vai transmitir a justiça divina, ela vai tratar bem seus irmãos. E ele diz também que se alguém disser que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ele está mentindo. Porque ele traça muito bem o paralelo que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós, sem exceção. Então, essa paternidade divina que nós temos
não distingue nenhum. Então, não podemos ter essa conveniência de odiarmos um irmão nosso, um inimigo. Falar assim, esse irmão eu não gosto, então esse irmão não tem problema, mas eu gosto de Deus. Isso, na verdade, você não está amando a Deus. Porque você, para amar a Deus de verdade, você vai ter que amar todos os filhos dele como um todo. E o Emmanuel, ele começa o tema dele falando sobre esse paralelo, esses nossos vícios que carregamos e essa nossa luta para tornarmos Deus, para usar essa centelha divina e carregarmos e sermos mais tendentes a esse lado justo, esse lado amoroso, esse lado da compaixão, da fraternidade. E no comecinho, nós podemos tratar aqui, invocar uma pergunta do Livro dos Espíritos, falando dessa filiação. O Kardec ele pergunta para os espíritos se nós podemos falar que somos, obrigado, né? Que somos filhos de Deus, se é isso mesmo que ele pergunta. Daí os espíritos eles traçam um paralelo assim. Porque o Kardec, na hora que ele vai perguntar, ele fala, mas a gente tem algum traço de divindade, a gente é divino também, a gente é igual a Deus. Daí os espíritos falam assim, ele só faz para o Kardec pensar, se um homem constrói um objeto, esse objeto é o homem? Não é. Não, esse objeto não vai ser o homem, vai ser um trabalho do homem, vai ser uma obra que o homem criou. É a mesma coisa de Deus. Deus criou a nós todos. Então nós não podemos falar que todos nós somos Deus. Não somos Deus. Nós trazemos essa genética, essa centelha divina de Deus conosco, mas não somos Deus. Isso, muitas vezes, tem companheiros, nossos irmãos, que não acreditam em Deus porque não acreditam que alguém seja superior a ele. Fala assim, não, eu sou tão bom que ninguém pode ser superior a mim. Ninguém pode ser melhor do que eu. Então não existe ninguém melhor que eu sou o melhor. E Emmanuel começa a tratar desses vícios que nós trazemos. E ele lembra muito bem que como é difícil a gente suportar, a gente passar por esses vícios. Como a gente, mesmo sabendo que a doutrina espírita nos esclarece fartamente, mesmo sabendo dos nossos vícios, das dificuldades, da importância que temos de combater esses vícios, nós mesmos patinamos ainda, nós mesmos ainda não conseguimos evoluir, não conseguimos adiantar muito a nossa evolução. E Emmanuel começa, um irmão nosso, o Aurélio, ele trata uma mensagem muito interessante sobre essa filiação divina, chama filiação divina a mensagem dele. E ele começa falando que Deus, o Todo-Poderoso, é soberanamente justo e bom. E a partir dessa afirmação, nós podemos resolver vários problemas da nossa vida. Toda vez que tivermos uma dúvida se devemos ou não fazer tal coisa, a gente parte de Deus. A gente começa a pensar, por que estamos sofrendo tanto? Por que estamos passando por dificuldades? É só a gente passar. Se Deus é soberanamente justo e bom, então o que está acontecendo conosco é uma coisa justa, é uma coisa que merecemos. Fizemos por merecer passar por isso, então não podemos jogar para Deus que Deus não gosta da gente, por isso estamos passando por determinada dificuldade. E esse irmão Aurélio, ele continua a mensagem dizendo que tudo que existe em nossa volta é permissão de Deus, existe por permissão de Deus. Então ele fala que a chuva que cai, que dá a colheita, que faz com que as plantas cresçam, cai por permissão de Deus. Tudo, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. E ele fala que Deus, firmando o que a gente já falou, ele é Pai de todos nós. E nesse teatro que nós vivemos, os nossos papéis, cada hora, são trocados. Uma hora, numa reencarnação, viemos como pais, outra reencarnação viemos como filhos, numa outra reencarnação podemos usufruir da riqueza, na outra da pobreza, numa outra sofremos muito, na outra podemos gozar de certos benefícios que Deus nos permite. Mas ele lembra sempre que todos nós somos uma família. E o teatro é o mesmo, participamos desse mesmo teatro, só trocando esses papéis. E ele fala que até o mal, esse irmão Aurélio fala que até o mal existe porque Deus permite. Deus criou tudo e ele permite que exista esse mal justamente para que nós, quando
nos revoltamos e andamos por essas sombras, esses vales de sombras, podemos dar valor quando saímos e vemos a luz e vimos que estávamos errados, e dar valor a esse colo paterno, dar valor ao sentimento de amor que conseguimos, que não temos quando estamos no mal e que conseguimos quando estamos bem. E ele frisa bem que Deus é tão justo e é tão bom que ele não vai permitir que nenhum filho dele sofra a vida inteira, sofra eternamente. Ele dá a oportunidade, que na sua misericórdia divina, ele dá a oportunidade da pessoa errar, da pessoa andar com os próprios passos. E ele vai dar a oportunidade de todo mundo, até aquela pessoa que está no umbral faz muito tempo, frequenta só o Vale dos Suicidas, ou a crosta, o interior da terra. Ele dá a oportunidade para todo mundo de se recuperar, de se arrepender e de buscar a evolução. Só que depende de cada um de nós essa vontade de caminhar, essa vontade de melhorar, essa vontade de crescer. Deus não vai ir lá, catar, pôr embaixo do braço e carregar a gente para planetas mais elevados, evolução, não. Nós vamos fazer por merecer. Temos que merecer essa evolução para podermos receber essa misericórdia de Deus, esse perdão de Deus e evoluirmos. E começando a mensagem do Emmanuel, ele começa a falar dos nossos vícios mais comuns. E o primeiro que ele trata é do orgulho. E o orgulho que tantas e tantas vezes insistimos em ter orgulho. Sabemos que o orgulho não é bom, sabemos que o orgulho nos afasta da seara reta, mas mesmo assim somos muito orgulhosos. E podemos lembrar aquela passagem de Jesus, que Jesus ele está entrando numa ceia, num jantar, e daí ele vê o pessoal, ele começa a observar o pessoal entrando e todo mundo querendo o primeiro lugar. Aquela briga, correndo, igual muitas vezes fizemos, né? Entra no metrô, você sai correndo para pegar o banco, para sentar, se alguém está com dor na perna, que não importa, vamos correr lá pegar a nossa cadeirinha. Então, Jesus observando isso, e ele propõe a seguinte parábola, ele fala o seguinte, que quando quando nós fomos convidados para uma boda, né, que ele fala, e nós não devemos escolher o primeiro lugar, porque pode acontecer do anfitrião, aquela pessoa que nos convidou, estiver esperando uma pessoa mais importante do que a gente e pedir para a gente se retirar desse primeiro lugar e ir para o último. E ele falou assim que é muito melhor a gente sentar no último lugar e esse anfitrião nos convidar para sentar à frente. Seria muito mais gratificante para nós. Isso ele demonstra, claro, que a humildade é um dos preceitos básicos para a felicidade. Ele demonstra, tem uma hora que Jesus, ele orando ao Pai, a Deus, ele agradece ao Pai por esconder as verdades, por esconder todo o que ele pregava, essa doutrina cristã, dos sábios, e ele agradece ao Pai por revelar aos pequeninos. Então, o que ele quer dizer? Que ele agradece que, na verdade, quem recebe essa revelação, quem consegue captar melhor essa divindade, essa mensagem, são os humildes. Ele até compara as criancinhas. Ele recebe uma criancinha, ele pega no colo e fala assim, se vocês quiserem entrarem no reino do céu, tem que ser igual uma criança. Porque é uma criança humilde, que não tem defeitos, que está começando aquela reencarnação e ela ainda não florou, porque todos nós temos defeitos, mas a criança ainda não aflorou aqueles defeitos, aquele egoísmo, aquele orgulho, todos aqueles vícios que carregamos. E o segundo vício que o Emmanuel traz é o egoísmo. E quanto ao egoísmo, no Livro dos Espíritos tem um capítulo especial para o egoísmo. Não é por acaso, é porque os Espíritos tratam o egoísmo como um dos piores vícios que carregamos. Então, o Kardec pergunta assim, na questão 913, entre os vícios, qual se pode considerar o pior? Perguntando para os Espíritos. Daí os Espíritos respondem, já dissemos várias vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Vós os combatereis inutilmente e não conseguireis arrancá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse objetivo,
porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Aquele que deseja se aproximar, já nesta vida da perfeição moral, deve arrancar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, por ser incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Então podemos ter em mente que como somos egoístas, às vezes, não assim claramente, às vezes lutamos muito pelo egoísmo, mas como nos prendemos às coisas materiais que temos, como a gente, no trabalho, a gente sempre quer para a gente sempre busca, não importa se a gente vai ter que passar alguém para trás, não importa se a gente vai ter que fazer alguma coisa ruim, mas sempre a gente está querendo buscar um cargo melhor, sempre a gente está querendo. Não que seja errado buscar esse cargo, não que seja errado trabalhar para ganhar dinheiro e sempre procurar ganhar dinheiro. Não que seja isso, mas é o modo que você faz isso, é através do egoísmo, não auxiliando o seu colega de trabalho ou o seu amigo. Esse sim é o ruim. E os Espíritos deixam bem claro depois num comentário, eles falam que o problema do egoísmo é esse apego. Esse apego que nós temos às coisas materiais e o desapego que temos à nossa vida moral, às questões morais. Nós muitas vezes a gente pensa mais em ganhar, em ter, do que a gente pensa em ser. Será que a gente, quando a gente vai refletir, o que eu vou ser? Eu vou ser isso porque eu quero ter tal coisa. Eu quero ser, sempre liga a uma coisa material. Sempre o ser, a nossa conduta moral, está ligada a uma coisa material. E isso o Espiritismo nos mostra claramente que, quando nós desencarnarmos, o nosso caixão não vai ter gaveta, a gente não vai conseguir levar nada daqui. E tudo que a gente conseguir, tudo que a gente angariar, todas as nossas riquezas, vão ficar para trás. E a gente só vai levar a nossa conduta moral. O que a gente fez, quais são as nossas obras morais, quais foram as nossas reformas íntimas, morais. Lá a gente vai relevar, isso a gente vai levar para sempre com a gente, junto com a gente. Mas as coisas que adquirimos, o carro, o dinheiro, isso, os títulos principalmente, isso não vai conosco. E isso aumenta muito a nossa responsabilidade, porque se nós sabemos que não vai, se nós sabemos que a vida continua, se nós sabemos que a gente devia reformar a nossa moral, que a gente devia melhorar, que a gente devia reformar intimamente, isso vai ter uma responsabilidade muito grande depois. Porque vai chegar depois na nossa própria consciência e vai falar, aí, você sabia por que você não fez nada? Essa reencarnação não serviu para nada, você só juntou ouro, só juntou dinheiro, e saiu de lá, você entrou e saiu igual. Porque você ganhou dinheiro e saiu sem dinheiro, igualzinho. Um outro vício que o Emmanuel trata é sobre a vaidade. E a vaidade também, todos esses vícios, se cada um se interiorizar e pensar, a gente tem um pouquinho de cada um. Nós todos temos, a gente sempre inclina para mais para um, mais para outro, mas sempre temos, quase todos. E a vaidade é muito bem demonstrado através da passagem de Jesus, que fala que quando você doar uma esmola, quando você fazer uma caridade, não pedir para só trombetas para você. Porque a recompensa dessa caridade, desse ato seu, se você receber trombetas, aplausos e homenagens, o retorno vai ser aqui. Mas o bom é você fazer esse ato de caridade para você receber a recompensa de Deus, Jesus fala. Porque Deus, que vê tudo, Ele vai ver que você ajudou. Ele vai ver, não precisa que a gente doe uma esmola e que conta para todo mundo que a gente fez, para todo mundo ficar, nossa, olha que rapaz caridoso, ajuda todo mundo. Isso não vai adiantar nada. E Jesus até fala que a sua mão esquerda não sabe o que sua mão direita fez. Justamente por isso. Porque quando você dá uma esmola, que ninguém saiba. Ele usa essa terminologia justamente para que nem você mesmo saiba, que vai estar gravado lá na sua consciência e essa recompensa você vai ter certamente. E ele conta também, numa passagem de Jesus, sobre a vaidade, sobre a esmola, que ele está observando uma senhora, assim, num cantinho, pedindo esmola, e daí vem um rico da cidade e dá um sacão de moeda para ela. Daí o pessoal, os discípulos, olha lá, o cara ajudou bastante, né? Fez muito esmola. Daí passou uma senhorinha bem velhinha, deu 2 moedinhas só e saiu. Daí o pessoal já ficou meio de olho, falou, aquela mulher lá ajudou 2 moedinhas, não vai ajudar nada a outra. Daí Jesus falou assim, olha, aquela mulher
deu muito mais, merece muito mais a recompensa do que o rapaz que deu um saco de dinheiro. Se ele fala assim, se você pôr na balança, naquelas balanças de 2 pratos, o sacão de dinheiro do cara e as 2 moedinhas da senhora, a moedinha vai ser muito mais pesada, porque ela retirou dela, do que ela necessitava para sobreviver naquela semana, para doar para o outro. E o rico que deu, ele deu o supérfluo, o que estava sobrando para ele, que não ia fazer falta nenhuma. Então, a caridade, na verdade, é quando a gente doa da gente, quando a gente renuncia para nós mesmos, para ajudar uma terceira pessoa. Quando a gente renuncia o nosso tempo de lazer, quando a gente renuncia o nosso tempo de ficar descansando, para auxiliar outra pessoa, para trabalhar na caridade, para trabalhar na doutrina. Isso sim é uma caridade. Isso sim tem muito mais valor do que quando a gente vai fazer, vamos juntar fazer cesta básica? Então tá aqui, toma 100zão. Ajudei pra caramba. Não ajudou quase nada, porque você não for comprar, você não ajudou a distribuir, você não fez a cesta básica, só o dinheiro também não é a mesma coisa que não ajudar em nada. E muitas vezes nós doamos esmola não por um ato de caridade, não por um ato de amor, mas para livrar nossa própria consciência. Nós damos a esmola para nós mesmos. Eu sou tão vaidoso que falo assim, não, eu vou dar esmola porque eu vou receber muita coisa boa com isso, Deus vai pensar em mim, Jesus vai me ajudar, não é possível, deixa eu dar mais esmola. Isso também aniquila toda a nossa caridade. Tudo que nós fizemos, todo aquele ato de amor, foi por água abaixo, porque nós não fizemos por amor ao próximo, nós não fizemos por ajudar aquele próximo, nós fizemos para nós mesmos. Na verdade, a esmola foi para a gente, nós recebemos uma esmolinha que não adiantou nada para a nossa evolução. Um outro vício que o Emmanuel trata é sobre a ambição. Tem o Neio Lúcio, um espírito muito legal, ele conta uma passagem que um rico, um senhor que orava bastante, sabe assim, sempre no caminho reto. Ele pegou ali numa oração, ele falou assim, no começo da vida dele, ele falou assim, eu vou trabalhar muito, eu vou me dedicar ao máximo para arrecadar o máximo de dinheiro para ajudar minha família, para ajudar meus filhos a estudar, a começar uma vida, tudo. E começou a trabalhar, sem cessar. Tudo que ele ganhava, ele guardava. Tudo que ele ganhava, ele guardava. Trabalhou por 20 anos desse jeito, guardando tudo, não fazia nada por ele, sempre renunciando para ele e guardando. Depois, quando ele tinha juntado milhões, ele estava parado e um dia ele chegou em casa e se deparou com uma situação totalmente controversa do que ele estava esperando. A mulher dele ficava presa a trabalhos sem moral nenhuma, a fazer coisas fúteis. Os filhos dele ficavam concatenando para ver como é que eles iam fazer com a herança depois que ele morresse. Ficavam pensando, não, eu vou dividir assim, eu vou fazer assim. E não importava nada com o pai dele. Os vizinhos todos em volta via aquela fortuna que ele estava adquirindo e ficavam mandando vibrações de egoísmo, vibrações de inveja, pensando mal daquela pessoa. Vários mercadores começaram a frequentar a casa dele, propondo negócios escusos, negócios ruins para ele usar aquele dinheiro. E foi quando ele viu que estava tudo errado. Ele falou assim, mas o que eu estou fazendo? E quando ele orou, ele entrou em oração, e um anjo do Senhor apareceu para ele e falou o seguinte, falou assim, que o dinheiro é como se fosse um rio. Ele deve sempre estar correndo. Que quando o dinheiro fica parado, é como uma água parada que vira uma poça, que vira um lodo, que começa a ficar mal cheirosa, que começa a atrair coisas ruins. Então ele falou assim que o ruim não é o dinheiro, não é ele pensar no dinheiro, e sim é ele fazer esse dinheiro render coisas boas, é fazer esse dinheiro fluir, esse dinheiro caminhar e conquistar coisas boas, ajudar ao próximo. Foi quando ele começou a dispersar o dinheiro, ajudar a construir escola, com aqueles milhões, fez várias coisas, e foi quando que a paz voltou para a casa dele. Apesar de todo mundo pensar que ele estava doido, que ele estava ficando doido de dar o dinheiro dele, mas quando ele reconquistou a paz dele, a paz interior, a paz de tudo.
Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, que temos a oportunidade de ganhar dinheiro, Deus nos permite isso. Não é errado ganhar dinheiro, não é errado a gente trabalhar e adquirir esse dinheiro. É o que a gente faz com esse dinheiro que é errado. Se a gente guardarmos, vai ficar aquele lodo lá, vai ficar aquele dinheiro parado, transformando igual em água parada, água suja, vai criar dengue até, se bobear. E se a gente pôr esse dinheiro para fazer coisas boas, o retorno sempre vai ser melhor. Na ação e reação, quando ajudamos, a gente, muitas vezes, o pessoal comenta que quando esses negociantes, eles sempre têm em mente de sempre doar metade do que eles ganham. Justamente que eles perceberam que quando eles fazem isso, a clientela melhora muito. Eles fizeram um teste e viram que toda vez que eles doam esse dinheiro, toda vez que esse lucro muito grande, eles passam um pouco, esse lucro nunca cessa, mesmo que ele ganhe pouquinho, mas sempre está ganhando aquele pouquinho. O outro vício que o Emmanuel nos trata na lição é sobre a revolta. E, através da revolta, o Néio Lúcio também conta uma história no livro Jesus no Lar, que ele conta que um mestre chegou um discípulo dele e o discípulo falou assim, não, eu estou muito nervoso, estou revoltado, porque onde eu vou pedir dinheiro para o nosso templo, aqui para a nossa escola, o pessoal me xinga, me grita comigo, tal. Daí o mestre falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou com você lá, vamos ver o que está acontecendo. E saíram os dois pela cidade pedindo dinheiro para ajudar a escola que eles frequentavam lá. Daí, no primeiro que eles pediram dinheiro, o cara já xingou eles, já sai daqui, não sei o quê, seus bandos de à toa, e saiu andando. Daí o mestre falou assim, vamos atrás dele, vamos ver para onde ele vai. E saíram os dois atrás do cara. Passaram 2 quarteirões, esse rapaz caiu com cólicas muito fortes e teve que ser socorrido na hora. Daí o mestre falou assim, tá vendo? Ele estava nervoso porque estava com cólica. Daí, andando mais um pouquinho, pedindo mais um pouco, um outro cara já olhou com um cara nem falou com eles, assim, ignorou e saiu andando. Daí o discípulo aí, tá vendo? Olha só como é que eles nos tratam. Falou assim, vamos atrás, vamos ver como é que ele está. Saíram os dois andando. Na hora que ele estava chegando na casa desse senhor que estava indo embora, na hora que ele estava chegando na sua casa, estava cheio de gente em volta chorando. Foi quando ele percebeu que a filha dele estava morta. Então, por isso que ele estava nesse transtorno. Andando mais um pouco, ele viu um outro senhor que estava revoltado também. Na hora que ele pediu dinheiro, ele falou maldisse eles. E daí ele falou assim, não, vamos atrás então também desse senhor. Foram atrás, na hora que eles viram, era um comerciante falido que tinha virado de senhor, ele tinha virado escravo dos devedores dele, e ele estava muito transtornado. E foi quando esse mestre falou para ele, tá vendo, às vezes, a gente se revolta com outras pessoas que às vezes nos esbarram e não pedem desculpa, às vezes falam grosseiramente com a gente, mas a gente não sabe que eles estão frequentando as sombras muito mais do que a gente. Eles estão passando por dificuldades que às vezes a gente não sabe. E se a gente estivesse passando pelas mesmas dificuldades, nós estaríamos do mesmo jeito, nós estaríamos revoltados, nós estaríamos nervosos. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, o Kardec ele trata muito bem que quando a gente está com essa revolta, a gente tem que ter muita paciência. A paciência aniquila essa revolta nossa. Quando a gente está na dor, na verdade a gente não tem que maldizer a dor, que fala assim, por que eu sofro tanto? Por que minhas coisas não dão certo? Por que eu estou nessa família? Por que meu pai não deixa eu ir para frente? Por que meu pai briga comigo? Por que eu tenho 2 irmãos que nunca deixam eu ir para frente, que sempre fica me criticando, que usa minha cueca, minha meia, eu não tenho roupa para pôr? Sempre assim, sempre aquele pensamento. Mas a gente nunca sabe o que essas pessoas estão sofrendo também. Como é que um pai sofre ao ver o filho ter que passar necessidades, preocupação de sair à noite, na balada. A gente não sabe essa preocupação. E quando chega o pai, onde você estava? A gente fala, pai, não enche o saco, não, parece que eu sou criança. E aquela preocupação que ele sofre, a gente não pensa nisso. Então a gente tem que ter muita paciência nisso. A gente tem que tratar as outras pessoas com muita paciência para não ter esse tipo de revolta. E um outro vício que o Emmanuel trata também é a ansiedade. E essa ansiedade, às vezes, ela pode ser tratada de um jeito bom, ela pode até nos trazer coisas boas, mas não assim, ser ansioso e querer atropelar as coisas. Porque até tem uma mensagem do Emmanuel, uma outra mensagem,
que ele fala assim, ó, devemos ter um pouco de calma, porque às vezes a gente quer evoluir rapidinho. Não, eu tenho que evoluir, eu já li aqui, eu tenho que evoluir. Então amanhã eu já estou bem, já acabou todos os meus problemas, eu vou embora. Então o Emmanuel fala assim que não é assim, a gente não vai pular de uma hora para outra, a gente já vai sair com a asinha batendo asa para o céu. Ele fala que é como um agricultor que joga semente e todo dia vai regar, vai tirar as ervas daninhas, todo dia ele vai lá ver, para ver depois de muito tempo aquela planta já maior, já florida. E também ele usa um outro exemplo do médico, quando aplica um medicamento, ele não vai dar o medicamento e vai ficar olhando para a pessoa, tá boa, pode ir embora. E aquele medicamento ele demora até entrar na circulação, até o organismo absorver, tem todo um tempo. E a gente tem que ter essa paciência, a gente tem que ter essa calma para começar a trabalhar no bem, mas começar a nos melhorar, começar a combater esses vícios que o Emmanuel fala, mas com calma, para a gente ir com calma e ir melhorando, e um pouquinho a gente tira uma erva daninha, eu fui orgulhoso agora, não vou ser mais, porque esse aí é ruim e tal, e devagarzinho, para daqui a muito tempo a gente poder colher esse nosso empenho, essa nossa vontade de melhorar. E daí no próprio Livro dos Espíritos, ele, como a gente já falou de muitos vícios, daí surgiu uma questão, como é que é um homem do bem? Como é que é ser do bem? Então, já que todos os vícios se afastam de Deus, não deixa que a gente seja de Deus, acompanhe Deus, e o Kardec pergunta, ele pergunta assim, por que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Daí os espíritos respondem o seguinte: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida são a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. E no comentário que o Kardec faz, ele fala que o homem de bem é aquele que ele aplica na prática a lei de Deus, a lei de justiça, a justiça de Deus, ou a lei do amor, o amor de Deus, não o nosso amor, que às vezes é aquele amor condicional. A gente fala assim, eu vou amar você, mas se você pisar na bola, eu não amo mais, hein? E Deus não, Deus, ele, da paciência dele, da misericórdia dele, ele ama a gente errando, não errando, ele fica lá esperando, paciente, fala assim, vai de novo, outra reencarnação para você, vai lá, não faz nada, vai mais uma vez, vamos ver se agora dá certo. E ele pacientemente nos ama, mesmo quando nós frequentamos esse vale de sombras, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós estamos errando e constantemente insistindo no eu, ele espera que uma hora ou outra nós vamos nos arrepender e vamos converter essa nossa jornada para o caminho certo. E daí um passo importante para a gente melhorar e parar com esses vícios é conhecer a nós mesmos. O Kardec ele pergunta qual o meio mais prático e eficaz assim, para a gente melhorar, para a gente deixar esses vícios que carregamos e progredir. E quem responde essa questão é Santo Agostinho, e ele fala assim, um sábio da antiguidade disse, conheça-te a ti mesmo. E com isso, o Santo Agostinho mostra que é o seguinte, primeiro você tem que se conhecer. Quais erros eu estou praticando? Quais são os meus problemas? Para você começar a se combater, essa sua tendência no mal, essa sua tendência no orgulho, essa sua tendência na vaidade, e para poder falar assim, então, eu estou sendo orgulhoso? Estou. Como é que eu não vou ser? Então, na hora que você vai falar alguma coisa, você pensa, será que eu vou? Será que eu devo falar? Será que eu não vou? E Santo Agostinho, ele tem uma passagem interessante que ele comenta assim, ele fala assim, já que para vocês que querem melhorar, tal, ele falou assim, faça como eu. Quando ele estava encarnado, o que ele fazia? Toda noite, quando ele ia dormir, ele parava, ele orava em oração e começava a relembrar o que ele tinha feito naquele dia, no dia que ele estava indo dormir. E cada atitude dele, ele questionava, será que isso agrada a Deus? Será que se eu desencarnasse hoje, será que quando eu chegasse lá eu ia ter vergonha do que eu fiz? Será que eu ia ficar devendo alguma coisa para alguém com essa minha atitude? E começava a pensar, cada dia ele começava a pensar. E caso ele concluísse, eu errei aqui. No outro dia ele falava, não posso mais errar em tal coisa. E no outro dia ele melhorava. E daí ele lembra uma coisa seguinte, que assim, se eu for uma pessoa orgulhosa, ela vai dormir e fala assim, só fiz coisa boa, eu sou bom, eu não erro, então só fiz coisa boa. Daí ele fala assim, quando você está na dúvida se o que você fez é bom ou ruim,
você pensa o seguinte, se o meu irmão fizesse essa coisa, eu ia gostar que ele fizesse? Daí, às vezes, o orgulhoso fala assim, não, eu posso fechar todo mundo, porque meu carro é melhor, então eu vou correr, posso costurar, eu posso fazer... Agora, se ele perguntar, se o cara costurar ele, será que ele vai gostar? Se o cara fechar ele, será que ele vai gostar? Se o cara falar mal dele, será que ele vai gostar? Daí, se você está na dúvida, se a sua atitude foi boa ou ruim, você questiona, põe a atitude para o seu irmão. Se o seu irmão fizesse isso, qual que seria o resultado? Eu não ia gostar, então é ruim. Então, isso tem que ser melhorado, isso tem que ser mudado. E uma história interessante é que, muitas vezes, sempre a gente acha os defeitos nos outros, né? Ah, aquela pessoa lá, ela é egoísta, ela é orgulhosa, porque ela fez isso. E, nossa mesmo, a gente nunca sabe. Daí tem uma história do Ney Lúcio que ele fala assim, que tinha um sábio na época, né? E ele tinha 3 filhos. E esses 3 filhos ficavam, não, porque eu sou mais inteligente, porque brigando e tal. Daí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma missão para os 3. Vamos ver como é que vocês vão se sair. E eles questionando ele e tal. Daí ele falou assim, então se vocês vão andar 3 milhas e entregar 3 oferendas para o rei da época. Então, ele deu um vaso de argila precioso, né, que era muito bonito e tal. Para o outro, ele deu um animal que parecia um viadinho, assim, para ele levar. E o outro, ele deu um bolo, que a família dele era especialista em fazer bolo, então pôs numa bandeja de prata e falou assim, vocês 3 agora vão levar essas oferendas para o rei. E os 3 começaram a andar, e o cara carregando o animal, falando, vai cair o vaso aí, segura direito, hein? Daí o cara que estava carregando o bolo falou assim, do vaso, vai tropeçar aí, fica esperto. Daí o outro ficava, puxa esse animal mais rápido aí que ele está demorando. E um cutucando, um falando do outro. Daí quando o do animal foi ajeitar o vaso, vai cair o vaso. Foi lá e derrubou o vaso. Na hora que o vaso caiu no chão, espatifou, o animal saiu correndo, o do bolo foi tentar segurar o animal, caiu o bolo. Daí os 2 voltaram, né, os 3 voltaram, meio assim, né, não conseguimos, né, perdemos tudo no caminho. Daí o sábio falou assim, tá vendo? Se vocês se preocupassem mais com vocês, em vez de ficar preocupando com o vaso do outro, com o animal do outro, se o bolo do outro vai cair ou não vai, preocupa mais com vocês e vocês chegariam lá, vocês conseguiriam sucesso nessa jornada. E é muitas vezes isso que a gente faz, a gente sabe o defeito de todo mundo, principalmente quem está ao nosso lado, né? Aquela pessoa ali, é ruim pra caralho, ele não faz nada, ele não arruma a cama dele, todo mundo, ele sabe o defeito de todo mundo. Daí se você fala, qual que é o seu? De pronto ela não vai saber, eu não sei, eu preciso pensar, preciso refletir, ninguém sabe, né? E a gente precisa ter assim, muito em mente, que para a gente conhecer a nós mesmos, para a gente avaliar esses nossos erros, para a gente saber onde erramos constantemente e para a gente afastar esses vícios, para a gente fazer jus, para a gente ter direito, para a gente ter dignidade de carregar essa centelha divina que a gente carregar com muito orgulho e agradar o Pai e sempre procurando evoluir, sempre procurando crescer. A doutrina espírita é um mapa para a gente, que mostra, aqui tem um buraco, aqui tem um outro, aqui tem uma curva sinuosa, aqui tem uma coisa. E se a gente seguir a doutrina, se a gente procurar nos empenhar mais, se a gente ter vontade de melhorar, nós vamos conseguir certamente chegar nesse caminho, chegar nessa evolução, conseguimos cumprir esse nosso papel de afastar esses vícios, de andar nessa atitude, igual do Santo Agostinho fala, de compreender onde erramos e de não praticar mais no próximo dia. No outro dia, não vou errar mais, isso que eu estava em mente. É isso, muito obrigado. Parabéns pela palestra, está cheio de convidados ilustres aqui te assistindo hoje. Realmente, eu acho que tudo que você falou foi muito importante, muito atual, porque são coisas assim que todos nós vivenciamos todo dia, a questão dos defeitos, dos vícios. Quando a gente, num primeiro momento, quando a gente fala, egoísta eu não sou, mas a hora que você começa a discorrer sobre o assunto, você fala, não, eu acho que eu sou um pouco. E no fim das contas, eu acho que todo mundo tem um pouco de todos os vícios ainda.
E é muito difícil, realmente, eu concordo com o que você falou, é um trabalho que tem que ser uma coisa lenta. Às vezes você tem vícios que já estão tão arraigados no seu íntimo, que às vezes você demora uma vida inteira, uma encarnação inteira para conseguir se livrar daquilo. Mas eu acho que o importante é você reconhecer, né, que você tem uma determinada qualidade que não é boa e você tentar melhorar. A única questão que, assim, eu não concordo muito, mas mais ou menos, é a questão da caridade, porque eu acho que, às vezes, a gente ainda não tem evolução suficiente para, às vezes, fazer de coração. Então, às vezes eu penso assim, ainda que a gente não faça de coração, ainda que você pense, ai, que saco, vou ter que ir lá, mas já é alguma coisa. É melhor que você não fazer. Então, eu acho assim, a partir do momento que você começa, ainda que fazendo por obrigação, ou porque alguém está te levando, já é uma coisa válida, porque assim, mais para frente, você vai fazer de coração. Então, eu acho que ainda que você dê uma esmola por vaidade, é melhor do que não dar. Eu penso assim, porque foi assim que eu comecei. Eu comecei porque talvez eu estava passando por um momento difícil, eu comecei a fazer trabalho voluntário porque eu achei que aquilo ia me ajudar. E realmente aquilo foi me ajudando, e aí hoje eu já faço com uma cabeça diferente, mas eu acho que a caridade, ainda que você faça por obrigação, ou ainda que não seja de coração, eu acho que de alguma forma ela é válida. Não sei, eu penso isso. Não sei. Nossa, só eu. Estou certa, não estou? Alexandre, parabéns pela palestra. Você comentou também assim que a gente morre e não vai levar nada, né? E às vezes fica juntando fortuna e tal. Aí tem alguns espíritas que pensam assim, junta uma boa fortuna, sabe que vai morrer, mas tem a esperança, assim, ou o plano de voltar na mesma família para voltar a usufruir. Entendeu? O que você pensa disso aí, Alexandre? Eu acho assim, é engraçado que todo mundo é espírita, que eu também sou, então o espírita é um dos que dão mais trabalho do lado de lá. O pessoal fala que nunca dá tanto trabalho do espírita, porque o espírita ele faz uma caridade aqui, uma outra ali, e ele chega do outro lado lá, estufa o peito e fala, cadê minha luz aqui? Eu preciso brilhar, preciso de asa. Daí chega lá num umbralzão, ninguém está lá te recebendo, ninguém foi te receber. Você fala, eu acho que eu não sei o que eu fiz de errado. E a gente tem histórias, né, igual do irmão Jacó, né, do irmão X, que ele desencarna e ele achando que ele foi presidente do centro e foi tudo mais. Na hora que ele chega do outro lado de lá, não tinha nada de luz, não tinha nada de tapete vermelho esperando, trombeta, os anjinhos não foram lá, não tinha nada daquilo. E essa é a preocupação, porque geralmente o espírita, por saber que tem a vida de lá, às vezes sempre tenta dar um jeito, não, eu vou fazer para quando chegar lá, até Jesus me receber lá, falar, valeu companheiro, você fez de tudo. Você sabe do que a gente está falando? E geralmente a gente... Fiz de tudo, fui todo sábado, eu ia lá na Avenida Cruzeiro, dar pão para os outros e cadê a recompensa? Né? Você sabe do que você está falando? É justamente o que nós estamos comentando aqui. Eu ia uma vez por semana no centro, poxa, né? Caramba. De sábado ainda, né? Renunciava, tanta coisa. Nossa, quanta coisa que eu fiz. Então, Alexandre, no finzinho, você fez uma colocação tão interessante a respeito do se conhecer, né? A gente conhece muito bem o problema do outro, o defeito do outro, a gente tem a solução para o outro, tudo. Agora, para nós, nada. Não sei, eu acredito que não seja falta de conhecimento. Ao contrário, a gente conhece, sim. A gente sabe muito bem onde estão as nossas faltas, é que aí entra aquela questão, né, que você abordou lá no começo do que Emmanuel fala a respeito do que ainda nos é um obstáculo para chegar até Deus. É a questão do orgulho, né? Como é que nós vamos falar? Esse negócio não, eu sou, mas tudo de bom. Esse negócio do eu sou isso, eu sou aquilo, que vai me depreciar, não. A gente conhece, sim. Principalmente quando a gente começa a estudar e a ter um contato maior com Deus mesmo. A gente vai se conhecendo, vai. Aí a gente entra naquele exercício, né? Eu costumo chamar de exercício, de tentar substituir
esse defeito por uma virtude, não é? A gente começa. Aí entra naquilo que a Andréia falou. Eu acredito muito nisso também, a questão da caridade. Né? Ninguém faz caridade por amor ainda, é muito difícil. É muito difícil. A gente faz sim, por desencargo de consciência, ou porque... Eu costumo citar muito, eu até sou muito repetitiva nisso, na questão em aulas, em palestras, falar muito daquele do desocupar o armário, né? Para nós isso ainda é caridade. Vou desocupar meu armário. Nossa, tô tão boazinha hoje. Vou começar a dar tudo que está dentro do meu armário que não me serve mais. Aí entra naquilo que você falou. Isso não é doar. Né? Eu estou tirando do meu caminho. Mas alguém vai se servir com isso. Vai ser tão bom. Na verdade, o Espiritismo, se a gente quiser praticar caridade mesmo, de verdade, é isso. Eu não estou falando. Eu também acho que eu comecei a doar esmolas, todo mundo começa por vaidade. Ninguém é desprendido e já fala da. Só que se a gente for falar de caridade, verdade, caridade de verdade, é isso. É igual a gente falar de amor. Muita gente, eu não estou falando que amar o jeito que a gente ama está errado. Mas a gente ama assim, né? Eu gosto da pessoa, na hora que ela pisar na bola, não gosto, desgostei, não gosto mais, some da minha frente, odeio, né? Então, na verdade, esse amor incondicional que o Espiritismo traz, que Jesus prega, é o que é a nossa meta. Se a gente fosse caridoso mesmo, igual o Jesus falou, da mão esquerda não sabe o que a mão direita vai fazer, a gente não estava aqui ainda sofrendo e capengando ainda, tendo que fazer tudo que a gente faz. Então, por isso que se a gente pratica do errado, mas a gente sabe do certo, a gente sabe que a gente está fazendo por vaidade, a caridade é vaidade. Então, na verdade, a vaidade aniquila a caridade, a gente está começando, mas ainda está meio que capenga ainda estamos rastejando ainda nesse caminho. Mas o certo, que a doutrina fala que Jesus pregou para a gente, é essa caridade de verdade, é esse amor de verdade, essa compaixão. E até no Livro dos Espíritos, ele fala, numa pergunta, o Kardec ele fala assim, qual que é a maior virtude? Pergunta para os Espíritos, qual que é a maior virtude? E o Espírito responde, né, que a maior virtude é a caridade. Então a caridade ela vai englobar o amor ao próximo, e quando a gente está amando ao próximo, a gente está amando a Deus, e tudo está envolto nessa caridade de desprendimento. Então essa é a nossa meta, esse é onde a gente quer chegar. Então a gente começa a andar olhando o mapinha, vendo como é que faz, cai num buraco, cai no outro, mas vamos lá, vamos chegando lá. Xandão, parabéns aí, viu? Falando muito bem. Você estava falando aí sobre o homem de bem, né? E depois você falou sobre o autoconhecimento. Outro dia eu estava lendo aquela parte do Evangelho do Homem de Bem e fiquei arrasado, né? Porque eu falei, eu não faço nada disso daqui. Né? Eu fiquei arrasado. Falei, nossa, eu sou espírita há 10 anos, faço palestra, distribuo pão, vou lá, vou aqui e tal, e ainda sou egoísta. Né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o nosso próprio egoísmo que nos culpa por isso. Né? Então o que acontece? Às vezes a gente vai fazer caridade e tal, como a gente está falando, né? Daqui a pouco a gente vai distribuir o pão, tal. E a gente vai, mas vai com o sentimento ainda de vaidade, vai com o sentimento que não deveria, né? E às vezes se a gente começar a ser orgulhoso no sentido de eu não posso errar, a gente começa a se culpar por isso. E aí a gente não evolui, porque a gente fica mais preocupado em se culpar, né? Do que em procurar melhorar do que a gente pode, né? Então, assim, na minha visão, esse autoconhecimento, uma das coisas mais importantes do se autoconhecer, é ir se conhecendo e se perdoando ao mesmo tempo. Porque quando a gente se conhece muito, a gente só vê defeito e não se perdoa por aqueles defeitos, a gente começa a ficar perdido neles, né? O que você acha? Você vê assim também? Eu concordo com você. Eu acho que muitas vezes a pessoa pode até pensar assim, eu estou aqui com 30 anos, 40 anos, só errei na minha vida inteira. Já que eu errei mesmo, eu vou continuar errando, porque já danou essa reencarnação, vou continuar assim. E o Chico fala que é o seguinte, a gente não pode mudar o que a gente fez, o passado, mas a gente pode, a partir de hoje, tentar mudar o futuro. Então a gente vai construir. Eu acho que por isso que a gente tem que ter essa paciência, essa calma. Então a gente dá um passo certo e dá uns 4 errados, mas foi um para frente. Entendeu? Então a gente vai no dia inteiro, na hora que a gente for refletir, igual o Santo Agostinho fala pra gente, propõe, então a gente fala assim, puta, errei 1, 2, 3, 4 vezes, mas fiz uma certa, daí no outro dia eu vou fazer 2 certas, mas vou errar 4, vou fazer 2. Até com calma a gente vai esperar, é igual quando a gente plantar, quando a gente planta uma sementinha, a gente não quer que no outro dia tenha uma árvore pra gente amarrar a rede.
Então a gente vai lá, rega um dia, tem um defeitinho aqui, uma plantinha, a gente arranca uma plantinha que não está nascendo ali, e devagarzinho a gente vai melhorando. Só que assim, eu acho que também é importante que a nossa consciência tenha essa avaliação. Que até o Aurélio ele conta uma mensagem muito interessante, que ele fala assim, que quando a gente reencarna, a gente recebe um papel em branco. A gente recebe um caderno, uma caneta, e a gente vai escrever do jeito que a gente quer. Então vamos lá, a gente escreve, a gente passa por aqui, a gente trabalha, a gente constitui família, a gente tem amigos, a gente vive normal. E quando a gente desencarna, ele lembra muito bem que vai vir uma professora muito exigente, que vai olhar esse caderno e vai dar uma nota para a gente. E ela não vai perdoar, não, ela não vai deixar, porque o que a gente escreveu ali está escrito com caneta ali, não tem jeito de, vou apagar aqui, a professora nem vai ver. E essa professora é a nossa consciência que vai nos medir se o que a gente fez ou não é certo. Só que a gente também tem que saber que a gente está no início da nossa evolução. Então a gente vai errar muito ainda, a gente vai ter que ter paciência com esses nossos erros, e só que a gente sempre tem que avaliar esses erros. Erramos, mas então eu vou tentar não errar mais. Vou tentar. Não, quando a gente pede, no Pai Nosso, quando a gente pede perdão para Deus, a gente pede perdão na mesma proporção do que perdoamos. Então primeiro a gente tem que ir melhorando para ir recebendo esse perdão e ir evoluindo. É tudo uma coisa proporcional, uma coisa anda com a outra. Só que esse é um extremo, né? Quando a gente começa a falar assim, nossa, eu sou tão ruim, que eu acho que se eu vir umas 3 reencarnações aqui, eu vou continuar na mesma. E a gente vê histórias de muitos espíritos que o pessoal tira lá do umbralzão mesmo, lá da crosta da terra, ele reencarna uma vez, 2 vezes, 3, e a pessoa vai melhorando e vai. Não é na primeira reencarnação que ele vai sair já voando, já um espírito de luz. Então a gente tem que ter paciência e saber que a gente está no começo da nossa evolução, que ainda tem muita água para passar embaixo da ponte. Agora a gente vai passar para as vibrações, pode levar. Então vamos aproveitando esse momento em que temos o nosso coração tranquilo, a nossa mente serena, para emitir em favor do próximo, em favor dos nossos irmãos necessitados, as nossas melhores vibrações e sentimentos. Vamos emitir vibrações de amor, de paz, luz, equilíbrio e reconforto. Vamos vibrando por todo o planeta Terra, imaginando uma intensa luz dourada sobre ele, iluminando todos os países, todos os povos, principalmente aqueles que se encontram passando por dificuldades econômicas, privações materiais, que eles possam receber todo o auxílio do plano espiritual. Vamos vibrando também pelo nosso Brasil, pelos nossos dirigentes, pedindo que Deus os auxilie a tomar as melhores decisões, sempre em favor do povo, em favor de todos nós. Vamos vibrando também por todos aqueles nossos irmãos desencarnados que se encontram nas trevas, na crosta, no umbral, que espíritos amigos possam auxiliá-los, que eles possam receber vibrações de amor, de luz, e que em breve eles possam ser resgatados. Vamos pedindo também por todas aquelas pessoas que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos presídios, carentes de afeto, carentes de apoio, que o plano espiritual também possa levar até eles toda a esperança, que eles tenham fé, que eles possam passar por essas dificuldades, não de forma tão difícil. Vamos vibrando também pelas nossas crianças, que se encontram nas ruas, nos orfanatos, abandonadas, que elas possam encontrar almas caridosas, que queiram acolhê-las em seus lares,
proporcionando-lhes toda a educação e o carinho e o amor que elas merecem. Vamos vibrando também por nossos locais de trabalho, principalmente por todos aqueles que trabalham conosco e pedindo ao plano espiritual que nós possamos ser um ponto de luz, que nós possamos auxiliá-los da melhor maneira possível, sem egoísmo, sem vaidade, para que possamos manter um ambiente sempre tranquilo e harmonioso. Vamos vibrando também pelos nossos lares, pelos nossos familiares, parentes, companheiros, todos aqueles que convivem conosco, e pedindo ao plano espiritual que faça uma limpeza em nossos lares, para que possamos preservar o respeito e o amor e a caridade sempre em favor dos mais próximos. E por último, vamos pedindo ao plano espiritual licença para vibrarmos por nós mesmos, que somos os mais necessitados, que ainda temos muitos vícios que precisamos combater, que o plano espiritual nos auxilie para que possamos reconhecê-los e evitar a cada dia repetir os mesmos erros, que possamos tornar essa reencarnação o mais proveitosa possível. E por fim, vamos mais uma vez agradecendo a Deus por essa oportunidade da vida, pois sabemos de todas as dificuldades que é estar aqui, agradecendo por todos aqueles que convivem conosco e pedindo que o plano espiritual, que Deus nos ajude, para que possamos evoluir a cada dia, possamos ajudar o próximo, sem sentimentos de vaidade, de orgulho e de egoísmo. Agradecendo ao plano espiritual que permaneceu aqui conosco e pedindo que possamos retornar aos nossos lares com segurança. Que assim seja, graças a Deus.